Bom dia a todos. Em 2017 eu vim pela primeira vez, eu vim com a Miriam, minha esposa, que está aqui. Em 2018 eu vim com o Davi e em 2019 eu estive aqui com a Fernanda. Então agora estamos todos. Então acho que isso responde se eu já gostei de Portugal. Né? Gostei, né? Então tenho trazido cada vez um, agora a família, estamos bem felizes pela oportunidade de estar aqui, participando da conferência de aconselhamento bíblico, que começou então nesta sexta-feira e ontem o dia inteiro, manhã, tarde e noite, bem intensivo, mas bastante proveitoso. Eu pude também ser abençoado pelas aulas, palestras que eu pude ouvir também aqui dos colegas portugueses, lecionando na nossa conferência, e estou com grande expectativa quanto ao próximo fim de semana, sexta e sábado. Então, como o pastor Mário tinha dito na parte da manhã, aqui às 9 horas, ainda é possível se inscrever. Então, seria muito bom se você tem como participar de uma parte, pelo menos, de sexta-feira, de sábado, seria bom vê-los lá na igreja de Santa Marta, né, participando da conferência. Muito bem, estou feliz também pela oportunidade de estar aqui, o convite do pastor Mário, um amigo, e ele tem dito que aqui a casa é nossa, né, ali da Rua Antônio Nobre, número 9, né? Então, eu tenho me aproveitado disso, tem sido muito bom. E, inclusive, eu trouxe um presente para ele que foi difícil comprar numa loja, mas é porque ele torce para um time de futebol aí que é diferente do meu, lá do Brasil. Imagine um corintiano entrando numa loja pedindo uma camisa do Flamengo, né? Eu tive que entrar meio escondido, assim. Mas se você o ver vestido assim, a culpa é minha. Né? Lá no Brasil é quase prisão, na certa. Assim, saiu. Muito bem, o nosso tema para essa reflexão é promete ser fiel, online e offline. Promete ser fiel, online e offline. Telemóvel e redes sociais, um obstáculo para uma comunicação que glorifique a Deus. Deixe-me saudar também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, né? Justamente lembrei agora do nosso tema aqui. Então, que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Um grande abraço para todos vocês. Esse é o nosso tema. Esse tema foi abordado no encontro de casais, alguns meses atrás, e alguns aqui da igreja de Miratejo participaram, e o pastor Mário me deu a sugestão de trazer o tema, fazer uma aplicação para as famílias. Eu vou considerar aqui o tema para a vida conjugal, mas também para a relação de pais e filhos. Então, como tem sido a nossa fidelidade de uns para com os outros, especialmente como casados e também na relação pais e filhos? Será que o telemóvel, smartphone, redes sociais têm prejudicado a nossa comunicação? Porque nós precisamos de uma comunicação que glorifique a Deus para fortalecer nossos lares. E desde o início, já quero dizer aqui, o problema em si não é dos aparelhos de telemóveis e nem da internet, mas é como que nós a utilizamos, com qual motivação, com qual interesse. Então vamos pensar um pouco a respeito deste assunto. Nós vivemos numa época em que os hábitos têm sido transformados. É claro, se a gente for olhar para anos atrás, também hábitos foram transformados por algumas descobertas de alguns anos atrás, e assim por diante. Mas se a gente pensar aqui nos últimos 30 anos, é claro que a tecnologia tem também influenciado hábitos rotineiros da nossa vida. Aí muitas descobertas, muitas coisas foram criadas por meio da tecnologia nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos. Estou fazendo uma referência a 30 anos atrás, porque quando surgiu este telemóvel, que ele era, lá no Brasil, a gente chamava de tijolão, né? Porque colocava assim, do lado, você andava um pouco penso, né? de tanto peso que era. Mas ele surgiu e foi tão útil, e tem sido tão útil em vários aspectos, né? A sua tecnologia. Mas quem imaginava que com o surgimento do telemóvel existiria um grande impacto na nossa vida, inclusive familiar.
Mas enfim, hoje temos em nossas mãos um pequeno aparelho que acessa a internet. Nós podemos fazer pesquisas, podemos ler notícias, nós podemos jogar, nós podemos ter notícias sobre futebol. Como eu falei, pode ser pelo notícias do Belenense, né? Porque vamos encontrar. O problema é achar a notícia dos outros, que daí dá briga, né? Tem que ser esse, tem que ser aquele. Então vamos para uma... Eu ainda não achei ninguém que torce para o Belenense, né? Podemos mandar mensagens, inclusive podemos usar para conversar com alguém. Então, esse tem sido um aparelho que nos ajuda bastante em vários sentidos. Temos também as redes sociais. Redes sociais que acabam servindo para você divulgar produtos, também para fazer amizades. Algumas pessoas conseguem ter voz nas suas postagens, porque se sentem mais seguras assim do que conversando pessoalmente. As redes sociais permitem coisas boas, como reencontrar amigos, colegas, pessoas conhecidas, como manter contato com pessoas que moram tão longe de nós. Então isso tem um aspecto bom. Manter contato com família que mora em outro país. Redes sociais acabam também dando certa ousadia, coragem para as pessoas mais tímidas, que têm dificuldade de uma conversa presencial, mas conseguem ter conversas em um ambiente mais privado, conseguem ter mais coragem para desenvolver algumas amizades. Em si, o problema não é a rede social, em si, o problema não é o telemóvel, os smartphones, mas é como nós os utilizamos. De certa forma, mudanças de hábitos por causa de tecnologias não é algo novo. Isso aconteceu em várias outras épocas da vida, né, da história humana. Se a gente pensar em alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente pode levar em conta a invenção da TV. A televisão trouxe mudanças radicais também para como se conseguir informações, distração, entretenimento. Agora, com o tempo também as pessoas começaram a abusar do uso e prejudicando a sua própria família também. Mas, se a gente usar bem, não é o problema. Agora, infelizmente, notícias têm sido divulgadas a respeito dos problemas que pessoas têm tido, especialmente na família, quanto às redes sociais. Deixe-me citar algumas notícias de 10 anos atrás, no Brasil, e que, se a gente fizesse uma pesquisa rápida, poderia achar muito mais coisas assim. Por exemplo, traição pela internet já é o maior motivo de divórcio. Segundo advogados e juízes, a maioria dos casamentos está acabando por causa da infidelidade nas redes sociais e aplicativos. Isso é uma realidade. Redes sociais e relacionamentos. Qual é o peso no divórcio? Outra. Pesquisa mostra redes sociais como causa de separação de casais. Imagens e textos publicados na internet já até são usados como provas em processos de divórcio. Ou seja, famílias têm sido prejudicadas pelo mau uso daquilo que em si não é o problema. A grande questão para nós hoje é como nós temos usado tecnologias como essas. Como que nossas famílias estão, mesmo diante desse mundo com essas tecnologias todas. Será que conseguimos separar as coisas, conseguimos utilizar de uma maneira sadia e ainda assim focar em nossas famílias para que elas se fortaleçam com boa comunicação? Há um estudo realizado pela Associação Americana de Advogados da Família que diz que 20% dos divórcios realizados nos Estados Unidos foram motivados pelo Facebook. Aproximadamente 28 milhões de processos foram baseados em evidências contidas na rede social. No Reino Unido, o cenário é semelhante. Por lá, cerca de 33% das petições, das argumentações dos divórcios ali, aparece a palavra Facebook de alguma maneira. Ah, mas o problema não é o Facebook. Claro que não é. É só uma rede social. A questão é como que as pessoas estão fazendo uso. Há muitos casos de adultérios virtuais e de fato, inclusive no meio cristão, fazendo também uso de redes sociais, smartphones como aquilo que facilita
alguns contatos que não deveriam ser desenvolvidos. Eu conheço vários casos. E eu menciono, assim, sem tantos detalhes, pelo menos 2, com permissão dos casais envolvidos. São reais, é a prova de que famílias estão passando por problemas sérios por conta de mau uso de internet. Um dos casais, para deixar de uma forma bem resumida, tinha um bom relacionamento. Na verdade, os 2 que eu estou citando agora, bom relacionamento. Não tinha nenhuma crise aparente, mas por um momento de distração, digamos assim, de uma das partes, a outra parte pegou o telemóvel, foi dar uma olhada, como qualquer coisa simples que podemos olhar na vida um dos outros como casados. E aí foi descoberto ali conversas de um adultério. E pela graça de Deus, buscaram ajuda, buscaram aconselhamento e foram restaurados. Mas havia conversas pecaminosas e interação com pessoa fora do casamento. Da mesma maneira, um outro casal, também aí usando para dizer aqui de uma forma mais específica, o Facebook, havia contatos com uma pessoa que foi amiga de tempos atrás, reencontraram-se, desenvolveram um relacionamento e estavam em adultério já por alguns anos, até que a conversa pecaminosa foi descoberta. E pela graça de Deus, o casal foi restaurado também, apesar de muito tempo envolvido nesse adultério. Houve arrependimento genuíno, houve perdão genuíno. Agora, isso não é fácil lidar. Não é o que nós desejamos que as famílias enfrentem. A graça de Deus é maravilhosa para que pessoas consigam entender o erro, abandoná-lo e buscar a restauração. Mas por que passar por isso, se podemos evitar? Por que vamos enfrentar situações como essa, crendo, mas se acontecer comigo, a graça do Senhor vai me alcançar? Nós não podemos pensar dessa maneira. Então precisamos de alguns cuidados. Ao citar esses 2 casos, eu só estou citando para que a gente saiba que são casos próximos de nós, reais, pessoas que conhecemos. E talvez você conheça alguém que tenha tido a infelicidade de ter uma história como essa. Porém, nós não precisamos também deixar chegar no caso mais grave, que é o próprio adultério, se podemos evitar algumas coisas antes. Por exemplo, ninguém acorda numa manhã de sábado, do nada, e diz assim, hoje o dia está bonito, está um bom sol, ao olhar para o tejo, me deu vontade de adulterar. Né? Não é assim. São degraus, distanciamento emocional, distanciamento nas conversas, na atenção um com o outro, e aquele esfriamento do relacionamento. Isso vai levando a pessoa a caminhar em direção a um adultério. Isso seria o momento mais alto, pior, do relacionamento pecaminoso. Há muitos problemas de falta de comunicação envolvendo os telemóveis, as redes sociais, nas famílias e muitas igrejas. Muitos. Por exemplo, pais não têm conversado com os filhos como deveriam, pelo menos. Às vezes conversam, mas poderiam conversar mais. Porque um pai nunca estará fazendo demais se ele estiver gastando tempo com o seu filho, investindo tempo com o seu filho, o educando pelo caminhar, pelo assentar, pelo levantar, ao dormir, em qualquer momento do dia. Deuteronômio capítulo 6. Um pai nunca fará demais se estiver ali gastando tempo com o seu filho. Por quê? Porque não existe educação, disciplina de filhos por EAD, ou seja, à distância. É necessário relacionamento. E às vezes alguém pode estar fazendo mau uso das redes sociais e de telemóveis sem perceber, e aí começa a se afastar, quando na verdade deveria estar mais atento a isso. Também os filhos não têm conversado com seus pais como deveriam. Buscar conselhos com os pais, querer ouvi-los, querer aprender com eles. Não são só os pais os culpados da falta de comunicação no lar. Algumas vezes são os próprios filhos que se afastam. E é muito comum você encontrar famílias reunidas num ambiente de casa, onde cada um está em um canto com os seus aparelhos.
porque não interagem. O problema não é usá-los, o problema é usar demais e se afastar daquilo que é importante. Pessoas, então, acabam por fazer mau uso do tempo que têm para usar juntos e estão gastando tempo com outras coisas. Esses são alguns dos perigos e coisas que nós temos visto nos dias de hoje. Mas a pergunta é, o problema, então, é o smartphone? O problema é a rede social? Então, o crente precisa se afastar disso? O crente não pode ter smartphone? O crente não pode ter uma rede social? Não, esse não é o problema. Esse não é o problema. O problema, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 14, é a nossa cobiça. É o nosso desejo. Olha o que diz o texto. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Cada um é tentado não pelas circunstâncias externas. Cada um de nós é tentado não pelo o aparelho de smartphone em si, ou o telemóvel, ou a internet, ou as redes sociais. Nós somos tentados pelo que há em nosso coração e nós somos pecadores. Não tem como nós negarmos isso. Somos pecadores. Se não fosse a graça do Senhor em nós, nós estaríamos cada vez mais longe dele, prejudicando as nossas famílias, as outras pessoas, mas pela graça do Senhor, nós conseguimos ficar atentos às cobiças do nosso coração. E estando atento às nossas cobiças, nós temos que tomar cuidado com aquilo que estamos desejando tanto, porque as nossas cobiças podem nos arrastar e seduzir. E aí caminhamos para pecados cada vez mais graves. Olha o que diz também Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 19. Pois do coração saem os maus pensamentos. Do coração saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais. Do coração saem os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Nós não somos vítimas da tecnologia do século XXI. O ser humano não é uma vítima de um smartphone ou de uma rede social. Nós temos um coração que é tremendamente corrupto e enganoso. E se nós não tomarmos cuidado com esse nosso coração, facilmente vamos permitir que saia dele aquilo que nós não deveríamos permitir que saísse, ou nem surgisse lá. Porque pode surgir ali então os desejos pecaminosos. E questões externas só nos facilitam para conseguir aquilo que desejamos. E precisamos quebrantar nosso coração. Precisamos pedir ao nosso Deus que haja mudanças sérias dentro de nós. E devemos tomar cuidado então com o uso daquilo que pode facilitar um mau relacionamento. E como é que a gente vai fazer isso? Temos que entender que o problema então são os nossos desejos pecaminosos. E se entendemos que são os nossos desejos, Senhor, nos ajude a vivermos em santidade. Se alguém que ainda nem conhece Jesus direito, nem se entregou a Ele, Senhor, eu sou um pecador, tenho desejos que não são os desejos de acordo com a Tua vontade. Me perdoe, eu quero ser um servo Teu, eu vou mudar o meu coração. Precisamos de atitudes como essa. Mas se somos salvos, graças a Deus aqui pela maioria, se não todos, precisamos ainda buscar a santidade diária, tomando cuidado com os nossos desejos. Olha o que diz também Mateus capítulo 5. Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, para alimentar pensamentos contrários, então, ao plano da sua vida de casamento ou de sexo para o casamento, já cometeu adultério com ela no seu coração. Só o desejo já é pecado. E esse pecado aconteceu aonde? No coração. E isso já é uma grande ofensa contra o nosso Deus. E também 1 João 2, versículo 15 e 16, não amem o mundo nem o que há nele, ou o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não há uma possibilidade de alguém falar que ama ao Senhor e ainda continua tentando se contentar, buscar satisfação naquilo que há no mundo. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne,
a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O que nós estamos desejando? O que nós queremos? Quais são os nossos pensamentos? Então o problema não são os smartphones ou as redes sociais, mas sim o nosso coração. Como lidar então com essa tecnologia? Como lidar com esses dias? Como lidar com essas coisas tão fáceis ao nosso alcance? Precisamos observar princípios básicos da vida familiar, especialmente do casamento. E vamos citar alguns princípios para isso nos ajudar a nos afastarmos das grandes tentações da vida, nessa área de tecnologia e de redes sociais. Gênesis 2, versículo 18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O plano de Deus, ao criar o casamento, foi para que o casal pudesse se ajudar. Adão precisava ser auxiliado. E Eva foi criada para ser a auxiliadora, que lhe correspondia, que lhe correspondesse, para que vivessem juntos. E deveriam tomar cuidado com as interferências. Fica mais claro isso olhando para Gênesis 2, 23 e 24. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quais são alguns princípios que a gente pode destacar aqui? Um deles é que o casamento foi criado por Deus. E aquilo que Deus faz é bom. E Adão ficou feliz quando viu Eva. Imagine aquela cena. Adão foi criado, estava no jardim, e ele estava dando nome para os animais. E ele notou alguma coisa estranha. Está faltando alguém aqui. Mas estava ali. Quando Deus, então, faz com que Adão adormecesse e cria Eva de forma milagrosa, traz para ele a vê e diz: Esta sim, na versão que eu estou usando aqui, esta sim é uma interjeição, uma expressão de alegria. Acho que agora está completo. Ele ficou feliz. Há um princípio aqui interessante. O casamento foi criado por Deus para que o homem e a mulher se alegrassem juntos. E é assim que deve ser o casamento. Mas pastor, você não conhece a minha esposa. Talvez eu não conheça mesmo, mas Deus conhece. E vocês estão juntos para se alegrarem. E você deve se alegrar com a sua esposa. E você com o seu marido. Para viver para a glória dele. Porque o casamento foi criação divina. O casamento em si já dá condições de você se alegrar naquilo que Deus fez. E você tem que buscar esse contentamento. Agora, vamos olhar um pouquinho mais no versículo 24. Por esta razão, o homem deixará. Há um princípio aqui de tomar cuidado com as interferências, com os terceiros. Deixará pai e mãe. Adão não tinha pai e mãe, nem Eva, né? Então não tinha sogra, olha só, né? Era o paraíso, né? Mas Adão, ele foi orientado por Deus a como se relacionar com a sua mulher, e aqui vem o padrão para todos nós. Por isso que é dito pai e mãe, deixará pai e mãe, porque todos os casamentos deveriam seguir esse princípio. Tome cuidado com as interferências. Mesmo as interferências de pessoas queridas e amadas. Mesmo a interferência de pessoas que devem ser honradas por todos os filhos. Ou seja, pai e mãe. Não é uma questão de desprezar pai e mãe. É uma questão agora de priorizar o relacionamento conjugal. Não há relacionamento humano nessa terra mais importante do que a relação entre um homem e uma mulher. Nem pai, nem mãe, nem sogro, nem sogra podem interferir a ponto de prejudicar o relacionamento conjugal. Você talvez seja, não, mas tem gente que prejudica. Sim. Agora, entenda o seguinte, a questão aqui é o casal. O casal tem que priorizar um ao outro. Pode ser que um pai, uma mãe faça alguma interferência, mas o casal deve se olhar e entender, eu tenho que priorizar você. Nós temos que dar atenção um ao outro aqui.
E aí vamos aprender a lidar com as possíveis interferências. Deixará pai e mãe. Deixar geográfico, deixar financeiro, deixar emocional. Deixará. Deixe a dependência e priorize o relacionamento conjugal. Alguém disse que, no aspecto de deixar geograficamente, você tem que ter um certo equilíbrio. Nem morar tão próximo para que os pais não cheguem de chinelo e aí fique lá na sua casa horas e horas, né? Dias e dias. E nem também de uma distância que tem que chegar de malas, porque se vier de mala, para valer a pena a viagem, então ele vai querer ficar alguns meses para ficar morando lá com você um tempo. É só uma questão de equilíbrio, né? O casal tem que saber priorizar um ao outro. Não sai dizendo que você aprendeu que tem que morar longe do seu pai. Não é isso que estou dizendo. Estou falando que você tem que priorizar o seu relacionamento conjugal. E o alerta aqui é quanto a qualquer coisa ou pessoa, circunstâncias que possam prejudicar a relação conjugal. Por exemplo, a vida profissional. Às vezes há um amor tão grande pela profissão e que falta atenção para o relacionamento conjugal. Pessoas têm caído em erros, em priorizarem carreiras e abandonarem o cônjuge. Porque é o emprego que eu consegui, não tem jeito, tem que ser este. E aí a pessoa passa 30 a 40 dias fora de casa em suas viagens por causa do seu trabalho. Isso vale a pena? Vale a pena abandonar filhos, abandonar casamento por conta de vida profissional? Algo que todos nós deveríamos ter em mente é: Deus não vai esperar que nós tenhamos uma grande profissão aos olhos humanos para sermos recompensados lá no céu. Meu filho, você realmente alcançou o máximo, o ponto mais alto da vida profissional, com toda a reverência ao nosso Deus. Não, ele não vai dizer alguma coisa assim. Mas ele vai nos cobrar, sim, de como que nós investimos tempo, habilidades, dons, atenção, cuidado com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Devemos tomar cuidado com as interferências, inclusive interferências profissionais ou de lazer. Tem gente que gosta tanto de fazer alguma coisa como jogar futebol, como fazer pescaria, como passear de moto, de carro e coisas assim, e que gastam horas e horas de tempo da sua vida e falta atenção com a sua esposa ou com o seu marido. Porque as mulheres gostam de jogar futebol, né? Elas, às vezes, ficam horas fora de casa, dias. Não, você entendeu. Deixar pai e mãe é um alerta. Cuidado com as interferências. E aí, a interferência pode ser a rede social. A interferência pode ser o telemóvel. A interferência pode ser a internet. A interferência pode ser o lazer, como que a pessoa decide gastar o seu tempo. Gasta o tempo de uma maneira que não contribui para a união familiar. De acordo com Gênesis 2, 23 e 24, especialmente o versículo 24, o homem deve se unir à sua mulher. Ou seja, deve investir sua energia, sua vida à sua mulher. Ele tem que visar companheirismo. Ele precisa estar junto dela, ela junto dele. Ela foi criada para estar assim com ele, vivendo como um auxiliar que o corresponda. E eles se tornarão uma só carne. Envolve o aspecto sexual, mas também todos os propósitos de vida. Nós vamos trabalhar juntos, nós vamos pensar a família juntos, nós vamos nos preocupar um com o outro, nós vamos cuidar um do outro. Como é que você está? Quais são suas preocupações? Como é que você tem crescido no Senhor? Tornando-se uma só carne. Uma só carne também significa várias outras coisas, como aquilo que é meu é seu. Não tem esse negócio de dinheiro meu. É a minha conta bancária. Ou minha correspondência. Não abra as correspondências que chegam em meu nome. E pior, pegando agora essa área de telemóveis e internet, é a minha conta, é a minha rede social. Eu preciso um pouco de privacidade. Não existe privacidade entre pessoas casadas, nesse aspecto. Somos uma só carne. Então, minha senha de e-mail, você conhece. Qual é? Eu amo minha esposa. Não, essa não é a minha, literalmente. Mas
Deveria ser, né? Mas pense em alguma coisa assim, claro. Ou seja, que a família conheça, que todo mundo saiba. Os pais têm que saber o que está acontecendo com seus filhos, claro. Quais são os seus contatos? Estamos pensando aqui especialmente na vida conjugal, mas os princípios são os mesmos para uma unidade familiar. Então, como que vamos lidar com essa tecnologia toda dos nossos dias? O problema não é a rede social, o problema não é o telemóvel, o problema, então, é o quê? É o nosso coração. E para lidarmos com o nosso coração, nós precisamos estar focados nos princípios da palavra de Deus, visando a glória dele. Quanto mais desejamos a glória de Deus, mais nos afastamos do perigo, do pecado. Olhe também para Provérbios capítulo 5 e note aqui alguns princípios bem interessantes, especialmente quanto à satisfação no relacionamento conjugal. Salomão, como o autor aqui do livro de Provérbios, a maior parte do livro de Provérbios, ele faz algumas orientações para o seu filho, que traz princípios para a vida cristã, para a vida de todos nós. Mas ele usa expressões bem interessantes para ajudar o seu filho a se afastar da imoralidade. Veja o capítulo 5, versículo 3 até o 5 primeiro. Diz assim: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Ele está dizendo assim: meu filho, há uma tentação quando você se aproxima dessa mulher ou desse tipo de mulher. Tome cuidado. O pecado ele é atrativo. Destila mel, sua voz é suave como o azeite. É como se estivesse falando hoje: filho, tome cuidado com a internet. Fique atento, porque é muito sutil a tentação. Eu gosto de ver notícias na internet. Eu já deixei de acompanhar alguns portais de notícias, porque ficava aparecendo ali toda hora umas janelinhas tentadoras, provocativas. Falei, não vou ficar mais isso aqui, não. Eu vou para outro tipo de notícia. E a maioria das vezes era quando eu estava tentando acompanhar o time de futebol. Falei, não vou acompanhar mais. Porque também não está bem também, né? Assim, então, se afaste disso. Mas cada um tem o seu cuidado. Não estou dizendo que você não pode ver notícias. Eu só quero nos alertar aqui quanto à sutileza. A sutileza. É algo assim que aparece de repente, aparentemente algo tão normal, e infelizmente muitas vezes vamos nos acostumando com um baixo padrão moral. E aí vamos, não é nada. E aí vamos nos acostumando com isso. Filho meu, olha aqui, cuidado com a mulher imoral. Olha a sutileza dela, mais o versículo 4. O final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Salomão está orientando seu filho quanto aos perigos daquele tipo de relacionamento. Ele está advertindo, inclusive em aspectos espirituais. Isso leva à morte. Se afaste disso. Note a orientação, o cuidado, o discipulado que todo pai deveria ter com seu filho. Versículo 7 e 8. Agora então, meu filho, ouça-me. Olha a postura de um pai discipulador. Um pai que chama o seu filho para treiná-lo para a vida. Ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Eu estou te dando orientação. Entenda o que eu estou falando para você. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. Contextualizando, seria mais ou menos o seguinte: filho, a internet tem seus perigos. Cuidado com certos tipos de portais, sites, algumas coisas que você pode passar por perto. Tome cuidado. Guarde as minhas palavras. Aí qual seria a solução? Versículo 18. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. É quase que dizendo o seguinte: um dia você vai casar. Agora não é o momento. Ou seja, um pai, uma família pode orientar seus filhos quanto às questões da sexualidade, inclusive lembrando, isso foi preparado para o casamento. Deus criou a vida de intimidade para um homem e uma mulher para o casamento. Um dia você vai poder se alegrar, buscar contentamento com a sua esposa, com ela.
Antes disso, qualquer busca de satisfação nessa área é imoralidade, é ofensa contra Deus, é ofensa contra os seus pais, sua família, mesmo que virtual, porque os nossos pensamentos são pensamentos que têm que estar voltados para o Senhor, pensar nas coisas do alto, cuidado com aquilo que há no coração. Temos que agradar o Senhor com a nossa mente também, com o nosso ser, com a nossa vida. Então precisamos de algumas cercas de segurança. Eu quero então mencionar aqui algumas dicas práticas para lidarmos adequadamente com os perigos que internet, telemóveis, smartphones, redes sociais podem nos trazer. Lembrando o seguinte, o alvo tem que ser o de mudar a nossa vida, o nosso coração. As questões aqui práticas são apenas sugestões, algumas delas radicais, para não nos aproximarmos do perigo. Temos que ficar longe. E mais ainda para aqueles que já caíram nessas áreas. Se infelizmente alguém caiu que você conhece, ou até alguém que está aqui em alguma área assim, talvez que não tenha chegado ao conhecimento de tantas pessoas, foi tratado só com a própria família, amém. Deus continue abençoando a sua família, a sua casa. Talvez com seu filho, com seu cônjuge. Mas essas pessoas que já, infelizmente, tiveram essa atitude, precisam ser mais sérias ainda. Precisam tomar mais cuidado, mais ainda. E tomar, então, cuidado estabelecendo algumas cercas de segurança para se afastar disso. Lembrando também do que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Não fica brincando com isso, não. Se afaste. Agora, o alvo não é mudar apenas o comportamento. O alvo é mudar o coração. Nós temos que aprender a desejar mais ao Senhor. A solução para todos os tipos de pecado da nossa vida não é simplesmente criar uma regra para nos afastarmos, criando talvez algum tipo de legalismo. O que nós mais precisamos na vida é amar mais a Deus. Quem ama a Deus vai se afastar do pecado. Quem se deleita em Deus vai se afastar do pecado. Quem visa glorificar a Deus vai se afastar do pecado. As regras, as dicas que podemos considerar para nossas vidas são auxílios que devemos considerar para tomar mais cuidado com algumas situações. Quais são algumas dessas dicas práticas? Uma delas, use senhas compartilhadas na sua casa, na sua família. Seus pais devem conhecer, sua esposa, seu marido, seus filhos. Uma senha comum. É uma dica. Ah, mas eu estou em pecado porque as nossas senhas são diferentes. Não, não é isso. A questão é conhecer. A pessoa da sua casa pode entrar no seu e-mail, nas suas redes sociais, para de vez em quando ter acesso a elas? Não, lá nós confiamos uns nos outros. Amém. Eu não confio nem em mim. Eu quero que outras pessoas tenham a minha senha. Eu quero que outras pessoas, como minha esposa, meus filhos, saibam o que eu tenho de redes sociais, para que eles também fiquem por dentro. Porque eu tenho cuidados. Assim, eu penso, meu coração é corrupto, é enganoso. Eu não quero essa coisa de segredinhos, não. Eu prefiro que haja uma coisa mais segura para mim mesmo. Porque é tentador você ficar imaginando, ninguém vê, ninguém sabe. Eu posso isso e aquilo. Tomemos cuidado. Não tenha exclusividade total no acesso aos telemóveis, redes sociais e e-mails. Cuidado. Outra dica. Desgrude do seu telemóvel. Você se afaste dele. Parece que algumas pessoas têm o telemóvel como parte do corpo. Quase que tomam um banho com ele. Se pudesse ser assim, a prova d'água, acho que iriam. Isso é algo estranho, perigoso. Eu conheço uma família no Brasil que a dona da casa ali, a irmã, quando recebe visitas, ela tem uma cestinha. Chegou com telemóveis, todo mundo põe aqui. Aqui em casa nós vamos conversar. E aí as pessoas ficam olhando para aquela cestinha que fica vibrando, e aí as pessoas ficam, querendo ver o que é e tal. Não, se afaste um pouco. Valorize os relacionamentos.
Especialmente como família, tome cuidado com isso. Desligue de propósito. Deixe longe de você. Desligue por alguns momentos do dia. Valorize a relação familiar. Gaste mais tempo um com o outro. Priorize a pessoa próxima. Deixe o telemóvel no silencioso. Converse com quem está ali à sua frente. Quantas vezes já vi situações em que a gente está ali conversando, aí vibrou o celular ali, o telemóvel, a pessoa já sai da nossa frente, assim, dizendo, vou conversar com ele e fique aí. Isso já é até falta de educação, porque não está valorizando aquela pessoa. E pensando em algumas verdades bíblicas, a gente poderia lembrar de Filipenses capítulo 2. Considere o outro superior a você mesmo. Então você está ali valorizando a conversa. Tome cuidado com esse vício de ficar toda hora querendo ver as suas mensagens e notificações que o distraem. Outra dica, seja criterioso em participar de grupos de redes sociais. Algumas pessoas trabalham em algumas empresas que têm que criar os seus grupos de WhatsApp ou outra coisa parecida. E esses grupos têm ali a maioria das pessoas como não crentes. Claro que eles não têm um padrão moral como o padrão que nós devemos estabelecer para nossas vidas. Agora, se você não precisa estar num grupo desse, saia. Ah, mas aqui são os amigos do trabalho. Ah, mas se está imoral, saia. Conversas indecentes, imagens sendo postadas. Para que ficar sendo tentado assim? Agora, se você precisa estar, porque é o seu patrão, seu chefe, ele diz, você tem que ficar nesse grupo. Então seja transparente com a sua família. Olha, eu estou nesse grupo porque eu preciso estar, é uma ordem lá da empresa, mas chega conversas muito imorais. Chega imagens imorais. E eu procuro me afastar disso rapidamente. Mas me perguntem, por favor, como que eu estou lidando com isso. Vocês mesmos podem dar uma olhada no meu telemóvel. Ou seja, cria alguma coisa para ser alguém que estabelece confiança nos relacionamentos. Evite conversas, ou melhor, evite curtir, comentar fotos e postagens de pessoas do sexo oposto. Por que você vai curtir uma foto que não seja do seu cônjuge? Por que você, homem, vai curtir uma foto de uma mulher que não é a sua esposa? Tudo bem, você pode fazer isso, se for a sua sogra. Você curte, manda coraçãozinho, né? Manda coraçãozinho, manda os emojis ali, aí tudo bem. Se não for sua sogra, sua mãe, sua filha, não sei se tem mais alguém que poderia aqui, mas não, as irmãs, né? Cuidado, tome cuidado. Um tempo atrás eu conversei com um homem, uma crise conjugal por causa dos telemóveis, e a mulher estava reclamando que ele estava recebendo os emojis de beijinhos e de coraçãozinho. E ele dizia, não é nada, pastor. Eu falei, como não é nada? Se a primeira vez que você tivesse recebido isso de uma das mulheres, você tivesse dito, olha, eu sou casado, não gosto de receber coisas assim, teria resolvido. Mas daí ela ia achar que eu sou mal educado e tal. Antes mal educado do que ficar criando um gracejo com uma pessoa que você não deve criar. Precisamos de seriedade. Né? Mas o que eu vou fazer se ela que me manda? Então, tome uma decisão de conversar no particular, tudo, alguma coisa assim. Para começar, já não deveríamos nem estar recebendo esse tipo de mensagens. Evite, então, curtir e comentar fotos de postagem de pessoas do sexo oposto. Procure ter amizades comuns em suas redes sociais. Quem é que está na sua rede social se você usa? Quem é essa pessoa? Explique quem é, mostre ali. Tenha uma conta só para o casal, ou enfim, alguma coisa parecida. Mas é uma maneira. Mas eu nunca tive problema com isso. Amém. Graças a Deus que você nunca teve. Eu só estou te alertando que tem muita gente que tem tido problema com isso. E as pessoas que têm problema com isso não estavam tão atentas logo no início. Porque estavam assim, não, é normal. Normal, daqui a pouco chegou no adultério. Temos que ser mais radicais quanto àquilo que leva a um problema maior. E tomamos decisões práticas.
Graças a Deus que você talvez nunca tenha tido nada de problema nessa área. E amém por isso. Mas eu acredito que muitas pessoas precisam de alertas. Se esses que eu conheço tivessem sido mais radicais na sua maneira de usar os telemóveis, não teriam chego ao ponto que chegaram. Simplesmente se tivesse tido mais cercas de proteção, de segurança. Evite ter conversas pessoais, particulares, desnecessárias. O que é uma conversa pessoal desnecessária? Não é com a sua esposa, não é com o seu marido, não é com seus pais, não é com seus filhos. Aí começa a ter aquela conversa assim: e aí, tá tudo bem com você? Eu te achei meio triste ontem. Peraí, não é minha esposa. Que eu vou ficar falando de o que me deixou triste ou feliz para uma outra pessoa assim. Brincando mais uma vez. Agora, se for sua sogra, claro. Sogra, eu estou triste porque eu tratei mal sua filha. Eu tenho que ser mais grato pelo privilégio de ter casado com ela. Então, aí é uma coisa, família. Agora, com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, cuidado. Nunca flerte, mesmo por gracejo. Flertar é intrinsecamente lisonjear. Você pode achar que está sendo agradável, mas normalmente despertará desejos não correspondidos numa outra pessoa. Cuidado com os elogios. Como você está bonita hoje. Peraí, está falando para quem? Se não for mais uma vez para sua esposa, você está falhando em não dar a prioridade a ela, somente a ela, e coisas parecidas. Por fim, aqui mais algumas dicas. Não use redes sociais para expor suas dificuldades ou como desabafo terapêutico. Eu estou muito triste hoje. Aí então, põe lá os emojis e as pessoas ficam mandando mensagem. O que foi? E tal. Hoje eu estou muito ansioso. E para que isso? Para quê? Não poste fotos sem consenso mútuo. A família permite isso? Está de acordo? Tome cuidado com a exposição da intimidade. Também invista mais tempo de qualidade em seu relacionamento. Ao invés de ficar tão preso ali ao telemóvel. Gaste tempo com a família. Converse. Busque assuntos. Busque a edificação mútua. E invista mais tempo em atividades proveitosas juntos. Enfim, promete ser fiel, online e offline. Prometes que nada vai interferir a vida conjugal. Prometes que nada vai atrapalhar o relacionamento de pais e filhos, inclusive redes sociais, inclusive smartphones. Tome essa decisão. Avalie os seus hábitos. Avalie a sua dinâmica e a sua rotina com essas áreas da vida. E a grande solução não é estabelecer as cercas em si. A grande solução é amar a Deus e valorizar a família, cuidar da família, amar a família. Glorifique a Deus, sendo uma bênção para o seu lar e se afastando dos perigos que redes sociais podem trazer. Que Deus receba a glória por isso. Oremos. Senhor, somos gratos, Pai, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós, porque somos tão falhos, somos tão desejosos pelo mal. Se não fosse a graça do Senhor Jesus, já teríamos feito coisas piores, já teríamos caído em tantos pecados. Senhor, obrigado por Tua graça. Nos ajude na sensibilidade de estarmos atentos com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje e que tomemos cuidado com o uso das redes sociais, internet, nossos telemóveis, enfim, para que não alimentemos desejos pecaminosos no nosso coração. Senhor, preserve as famílias. Ajude-as para que tenham um bom tempo juntas, boas conversas, bom tempo de edificação. E tenha misericórdia daqueles que já caíram, para que sejam sérios nas mudanças práticas, da evidência de arrependimento genuíno, para que o Senhor receba toda a glória. Abençoe a todos aqui, no nome de Jesus. Amém.